Nós vamos ministrar nessa manhã a segunda parte da nossa mensagem, que começamos no domingo passado, cujo título é As implicações da presença de Deus nos eventos das nossas vidas. O que a presença de Deus na nossa vida pode acarretar? Quais são as implicações dos eventos da nossa vida quando nós podemos contar com a presença de Deus? O texto se encontra em João, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Esse evento foi o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. João 2:1, diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quais as implicações de podermos contar com a presença de Deus durante os eventos que acontecem na nossa vida? A vida, ela é dinâmica e ao mesmo tempo imprevisível. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Por mais que a gente tente dar previsibilidade à nossa vida por meio do planejamento, por meio de ações e atitudes que nós podemos ter para poder garantir um mínimo de previsibilidade sobre aquilo que vai acontecer em relação ao dia da manhã, em relação a algo que nós estamos pretendendo fazer, a gente não tem garantia nenhuma de que as coisas vão sair do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quer, e que nós vamos ter todo o controle sobre as situações que nos acontecem. Quantas vezes a gente faz 1001 planos com relação a uma determinada coisa, e quando vai para executar, acontece um imprevisto, acontece uma situação, e a gente acaba não executando, e a gente acaba não acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. E a gente fica frustrado com aquilo, e diz: planejei tanto, sonhei tanto, e no final deu tudo errado. E aí a gente, como diz a música, levanta a cabeça, sacode a poeira e tenta dar a volta por cima. É assim a vida. Portanto, viver é correr risco. Qual é o maior risco que nós corremos na vida? É o risco de morrer. Viver, você pode adoecer, você pode se acidentar, você pode ter um evento na sua vida com o qual você não contava, e aquele evento muda totalmente a sua vida, a sua história. E aquilo que poderia ter ido por um lado,
de repente vai por outro. Quantos de nós temos acontecimentos na nossa vida, no passado, que, por exemplo, se a gente pode olhar e dizer, se quando eu tinha 20 anos aconteceu aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão e não a que eu tomei, a minha vida poderia estar assim, assim, assado. E hoje está assim, assim, assado. São muitos sis, e a gente não tem como saber. O fato é que tomamos as decisões que tomamos, e hoje nós estamos aqui vivendo a vida que nós estamos vivendo. Quantos poderiam dizer, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse saído daquele emprego, ou se eu tivesse aceitado aquele emprego. São tantas situações que poderiam ter a nossa vida hoje diferente, e que a gente não tem como. O fato é que tomamos as decisões que tomamos e estamos aqui hoje com a vida que nós temos. O que pode fazer diferença na minha vida e na sua vida? O que pode fazer diferença na minha vida e na sua vida, com relação aos acontecimentos, é a presença de Deus. A presença de Jesus nos acontecimentos da nossa existência podem fazer toda a diferença. E nesse evento aqui, nesse casamento, a presença de Jesus fez toda a diferença. Porque esse casamento, um momento de alegria, de celebração na vida dos noivos, poderia se tornar um motivo de uma grande vergonha. Por quê? Porque o vinho que eles tinham programado para a festa acabou antes do esperado. E eles iriam passar uma grande vergonha, um grande vexame. Mas a presença de Jesus naquele evento, o fato deles terem convidado a Cristo para aquele evento da vida tão importante, fez toda a diferença com relação ao desfecho do próprio evento em si. E é sobre isso que eu queria meditar com você nessa manhã. Na primeira parte dessa mensagem, nós falamos que, por exemplo, a presença de Jesus na nossa vida, ela não impede que o problema aconteça, mas também nós temos a garantia da solução. A presença de Jesus nesse casamento não impediu a falta de vinho, mas, por outro lado, garantiu a presença dele, garantiu a solução, porque nesse evento ele multiplicou o vinho de forma que aquilo que era para ser um desastre se tornou um motivo de provisão de Deus, e que a maioria dos convidados nem se apercebeu do problema que estava acontecendo. Por quê? Porque Jesus, estando ali, garantiu a solução. Da mesma forma na sua vida, a presença de Deus não vai impedir que os problemas aconteçam, mas você pode ter certeza de que a presença dele na tua vida vai ser a garantia de que haverá uma solução. Amém? Segundo, nós falamos que a presença de Deus na nossa vida exige de nós uma sintonia com os seus propósitos. Quando Maria disse para os serventes, olhe, façam tudo o que ele disser. Eu não sei qual vai ser a solução que ele vai dar, mas uma coisa eu digo, façam o que ele disser. E quando eles fizeram o que Jesus disse, que era encher as talhas com água, quando eles entraram em sintonia com a vontade, com a orientação de Jesus, o milagre aconteceu. A presença de Deus na nossa vida também exige de nós uma sintonia com a vontade dEle. Deus, Ele vai estar na minha vida e vai estar na sua vida. Mas quem vai ditar as regras da vida não serei eu nem você, será Ele. Porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Amém?
Ele não está aqui simplesmente como um Papai Noel para poder dar os presentes que a gente quer. Ele não está aqui como serviçal para obedecer às nossas ordens. Pelo contrário, nós devemos fazer tudo o que Ele disser. Porque se houver sintonia entre a minha vida e a vontade dEle, entre o que eu desejo e o que Ele deseja, nós podemos ter certeza de que o melhor vai acontecer para nós. O próprio Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que eu vou pedir tudo o que eu quero e será feito? Porque eu, estando em sintonia com Deus, eu não vou pedir algo que seja contrário à vontade dEle. Consequentemente, pedindo algo dentro da vontade dEle, porque eu vou estar em sintonia com Ele, Ele vai fazer aquilo que for o bem para a minha vida. E terceiro, nós falamos no domingo passado, que a presença de Deus na nossa vida, nos eventos da nossa vida, não implica em uma solução automática e imediata dos nossos problemas. Por quê? Porque Deus tem o seu tempo de agir. Maria chegou para Jesus e disse: Jesus, faltou vinho. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, se acalme. Em outras palavras, deixe a situação comigo. Maria queria uma solução assim, imediata, instantânea. Porque quando nós estamos passando por um problema, nós queremos exatamente isso. A solução no estalar de dedos. Por quê? Porque todo problema nos incomoda. Quando a gente está passando por uma situação, é semelhante a uma pessoa que tem uma pedra no sapato. Você já experimentou andar com uma pedra no sapato? Uma pedrinha pequena, mas aquilo fica ali incomodando o tempo todo. O que você tem que fazer? Parar, tira a pedra do sapato e prossegue, porque aí você vai poder prosseguir normal. Quando nós estamos com um problema, é semelhante a estar com a pedra no sapato. A gente quer solução, a gente quer resolver. E no nosso tempo, e Deus tem o tempo dele. Deus tem o momento dele. Esse testemunho que a gente ouviu aqui hoje do Alessandro, é isso. Quantas vezes nós oramos, eu mesmo orei com ele, a gente procurou solução, tivemos contatos, mas é no tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Amém? Então, a presença de Deus na nossa vida não significa solução instantânea e imediata dos problemas. Porque Deus tem o seu tempo. O que compete a mim? Confiar, esperar. Como disse o salmista, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém? Então confie, espere em Deus. Eu queria hoje, dando continuidade a essa mensagem sobre as implicações da presença de Deus na nossa vida. No versículo 6, no texto que nós lemos, diz assim: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. No versículo 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. A presença de Jesus nas nossas vidas não nos isenta de uma organização, de um planejamento pessoal e das incumbências que são intransferíveis. Em outras palavras, o fato de Deus estar na minha vida não significa que eu não precise mais me organizar, que eu não precise mais me planejar, não significa que eu vou pegar
transferir as minhas responsabilidades para outro. Jesus disse aqui para eles: olha, tudo bem, eu vou fazer algo, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. Jesus instruiu que era necessário que aqueles que estavam trabalhando na festa enchessem as talhas com água, porque aquela água ia ser a matéria-prima do milagre. Jesus não fez brotar água do chão, Jesus não fez brotar vinho. Jesus mandou encher de água e ele transformou aquela água em vinho. Mas aquilo que era responsabilidade dos organizadores da festa fazer, Jesus não fez. Então, entenda uma coisa: o fato de Deus estar na sua vida, de estar presente nos eventos da sua vida, não significa que você agora não vai mais se planejar, você não vai mais projetar nada, você não vai mais se organizar. Não. A sua parte, aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Você não pode transferir uma incumbência que é sua. Nós estamos retomando hoje aqui as atividades do templo. Mas estamos seguindo aqui todo o protocolo de segurança ordenado pelo governo do estado. Nós contratamos aqui uma empresa, a qual o irmão Assis trabalha, compramos os produtos de desinfecção que são usados em hospitais, em sala de cirurgia. Esse chão todo foi limpo com esse produto. Os banheiros, as maçanetas, tudo aqui, álcool gel ali na entrada. Todo o protocolo, aquilo que é a nossa parte fazer, nós temos que fazer. Não vamos aqui orar e pedir: Deus, manda o anjo do céu para desinfectar tudo. Não, porque essa parte é uma incumbência nossa, é uma responsabilidade nossa. Existem coisas, irmãos, na nossa vida, que Deus vai usar para fazer milagres. Mas as atitudes, para que esse milagre aconteça, elas têm que ser nossas. Deus não fará aquilo que é nossa responsabilidade fazer. Quer ver um exemplo? A multiplicação do azeite da viúva por meio do profeta Elias, lá em 1 de Reis. Olha o que é que diz o texto, 1 Reis 17, 12. Porém ela vos disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Estava havendo uma grande fome na casa dessa viúva desamparada. E Deus foi fazer um milagre na vida dela. E mandou o profeta Elias visitar essa viúva. E quando Elias chegou na casa dela, perguntou: o que é que você tem aí para comer? Ela disse: olha aqui a despensa, zerou tudo. Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho aqui para eu comer com meu filho. E depois, só Deus sabe. Vamos morrer, porque não tem mais nada. E no versículo 13, diz aqui o texto: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
uma grande seca estava havendo. Versículo 15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. Você está entendendo aqui o mistério de Deus? Qual é o mistério de Deus? Deus usou o que ela tinha. O que era? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele disse, eu vou usar o que você tem. A mulher poderia ter dito, não, se Deus quiser fazer um milagre, Ele faça. Está ali a farinha, está ali o azeite, eu vou ficar aqui. Foi isso? Vou cruzar os braços. Não. Ela fez conforme aquilo que ela já estava programada. Conforme aquilo que ela já tinha planejado. Deus não mudou, Deus só disse, pois faça. Faça a sua parte, que enquanto você estiver fazendo a sua parte, eu vou estar agindo no sobrenatural. Faça o natural, porque o sobrenatural é comigo. O que é fazer o natural? É você fazer o que você costuma fazer. É você trabalhar, é você agir, é você confiar, é você seguir as orientações do Senhor. É o natural. É você fazer a sua responsabilidade. É você não transferir para outro, nem para anjo e nem para os homens. E confiar que Deus vai fazer a parte dele. É assim, irmãos, que Deus age. Deus age em sinergia conosco. Nós damos um passo de fé e Deus abençoa aquele passo de fé. É por isso que o texto diz, no Salmo 119, no versículo 105, se eu não me engano, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Lembre-se que lâmpada nessa época era a nossa famosa lamparina, não era lanterna. A lanterna você está aqui e você acende a lanterna e ela foca lá naquela parede, lá na frente. Você com a lanterna aqui, com o farol do carro, você vai na estrada, você coloca a luz alta, você clareia 100 metros à sua frente. E você vê bem a pista, o terreno por onde você está andando. Nessa época aqui não tinha lanterna, tinha lamparina. Quem aqui é do interior sabe, lamparina, ela ilumina aqui 2, 3 metros à frente no máximo. E quando você coloca em lugar alto, porque se você colocar em lugar baixo, ilumina menos ainda. Então, quando diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é como se tivesse 2 lamparinas aqui nas pernas. E cada passo que você dá, ela ilumina um pouquinho mais. Ela não mostra lá na frente, ela ilumina um pouquinho mais. Você dá o próximo passo, aumenta um pouquinho a luminosidade. E assim, cada passo que você vai dando, vai iluminando o caminho à sua frente. É assim que Deus age. A partir do momento em que a gente vai fazendo a nossa parte, em que vai seguindo aquilo que nós já estamos nos propondo a fazer, Deus vai abençoando. No natural, Deus faz o sobrenatural. A presença de Jesus na minha vida e na sua vida não vai fazer com que nós deixemos de fazer a nossa parte. A presença de Jesus na nossa vida não vai ser motivo para nós transferirmos responsabilidades que são intransferíveis. A Bíblia diz, a fé que tenha para ti. Eu posso orar por você. Você pode vir compartilhar comigo, com um irmão, com qualquer pessoa, e dizer, meu irmão, me ajude em oração, que eu estou passando por essa situação. E aquele irmã, ele vai juntar com você em oração, o pastor, seja quem for. Mas você não pode transferir a responsabilidade de crer para eles.
Você tem que ter a sua própria fé. Você tem que ter a sua própria confiança em Deus. Tem gente que diz, ô irmão, ore por mim. Aí ela disse, eu já pedi a 15 irmãos na igreja, inclusive as irmãs do ministério de oração. Então pronto, já tem gente orando, eu não vou mais orar. Não é assim que funciona. Você precisa orar. Você precisa crer. Você precisa fazer a sua parte. Jesus disse, encham aí as talhas. Porque eu vou fazer o milagre. Agora, a parte de vocês eu não vou fazer. Encher as talhas não vai ser comigo. Porque é responsabilidade dos organizadores da festa. Cuidar da festa. Quer ver um outro exemplo de que Deus usa aquilo que nós temos, para a partir daquilo que nós temos fazer o milagre? Nós vimos aqui o exemplo dessa viúva. Que a partir do momento em que ela fez a parte dela, sempre que ela ia olhar da despensa, tinha farinha. Ela disse, eu não botei mais farinha aí, mas Deus botava farinha lá. Sempre tinha azeite na botija e nunca faltou. Você vai tirando e Deus vai acrescentando. E você tira e você diz, não estou entendendo. Eu já ouvi um testemunho de uma pessoa que ela começou a dizimar do salário do marido dela. E aí ela ficou orando e disse, Senhor, ele não está nem sabendo que eu estou tirando a parte do dízimo do salário dele, porque ele entrega o salário dele na minha mão para eu administrar aqui as compras da casa. Mas o Senhor, por fé, eu vou fazer. E aí o marido, um dia, olhou na despensa e disse, fulana, o que está acontecendo? Porque nunca mais você me pediu dinheiro para comprar as coisas, e eu estou vendo que a despensa está cheia. E ela disse, desde o dia em que eu comecei a dizimar do seu salário, eu não sei o que está acontecendo. Essa despensa aqui, eu tiro as coisas e ela não acaba. Aí ele disse, o quê? Quer dizer que você está tirando a parte do meu salário, está dando o dízimo, e está acontecendo isso, pois quem vai dar o dízimo agora sou eu. E isso não é que eu li em livro, eu conheço a pessoa que aconteceu. O que eu estou querendo dizer? É que Deus faz o sobrenatural a partir do momento em que nós fazemos a nossa parte. Tem um outro evento que aconteceu no ministério de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 13. Que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo 13 diz, mas ele lhes disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Jesus, ele estava no lugar e veio uma multidão para ouvi-lo falar. E era tarde, e era um lugar ermo. Jesus olhou para eles e disse, olha, aqui tem muitos homens, mulheres e crianças que precisam de comer. E ele disse para os seus discípulos, deem comida para eles. Eles disseram, Senhor, nós não temos nada. Nós não temos comida para essa multidão. O que a gente tem aqui é um meninozinho aqui com 5 pães e 2 peixes. Só se a gente for tentar comprar comida, mas onde é que a gente vai comprar comida para tanta gente ao mesmo tempo? Sem planejamento, sem nada. No versículo 16 de Lucas 9. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. O que é isso? Jesus usou aquilo que eles tinham. O que que tinham? 2 pães e 2 peixes. Era suficiente? Não era. Mas Deus pegou aquilo que eles tinham e fez um milagre a partir daquilo.
Deus usa, irmãos, aquilo que nós temos. Deus usa os nossos recursos, mas não está limitado a eles. Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, olha o que Paulo diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa, porque é o poder dele que em nós opera. Deus usa o que nós temos, mas Deus não está limitado ao que nós temos. John Blanchard, ele fala o seguinte: não ousamos limitar a Deus no que pedimos e nem nas respostas que Ele dá. Você não pode limitar a Deus, porque o que Deus pode fazer está além da sua compreensão. Andrew Murray, ele fala, acima de tudo, tome cuidado em sua oração. Para quê? Para não limitar a Deus, não apenas com incredulidade, julgando que você sabe o que Ele pode fazer, e a gente não sabe. O que Deus pode fazer, Paulo diz, é muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas a sua parte, Ele não abre mão de que você passa. Segundo, a presença de Jesus na nossa vida, nos eventos, nos acontecimentos da nossa vida, garante a melhor solução para os problemas que surgirem. Eu vou repetir. A presença de Jesus na sua vida garante a melhor solução para os problemas que surgirem. Porque problemas surgirão na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Estamos vivendo e problemas surgirão com certeza. Olha o que foi que aconteceu aqui, no versículo 10 do texto que nós lemos de João 2. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus transformou aquela água em vinho, e o vinho que ele transformou era de qualidade superior ao vinho que estavam servindo na festa. E o que é que o pessoal geralmente faz? Coloca o vinho bom no começo, que o pessoal está sóbrio, que pode apreciar e poder julgar e dizer se é ou não bom. Quando o pessoal já está meio alto, não está mais distinguindo, como diz o cearense, já está chamando conhaque de alcatrão de catraca de canhão. Aí ele diz, agora bota aí o vinho inferior que o pessoal não vai mais discernir nada. E o vinho que Jesus transformou aqui era melhor, superior. Ou seja, ele não apenas resolveu o problema, mas a solução que Jesus providenciou foi muito superior àquilo que eles poderiam providenciar. Sabe por quê? Porque a presença dele na nossa vida garante a melhor solução para os nossos problemas. Eu próprio sou testemunho de que Deus dá soluções melhores do que as que a gente imagina. Eu já compartilhei aqui, mas eu vou compartilhar novamente. Eu moro ali atrás do Mercadinho São Luís, na Santana Júnior. E a gente tinha comprado um apartamento lá, porque o Senhor disse que ia nos colocar num local que a gente morava numa casa aqui perto das Seis Bocas. E o sonho de consumo da minha esposa era morar num lugar ventilado. A casa que a gente morava era boa em condomínio, mas era casa quente. A gente passava o dia com o ventilador de teto ligado. E quando foi um dia, o Senhor usou uma pessoa e disse, olha, nós estávamos orando lá no Monte da Sabiaguaba,
E Deus usou uma pessoa que a gente nem conhecia, ela chegou, pegou assim na mão da minha esposa, levantou e disse: tu não me pediste, mas eu conheço o desejo do teu coração e hoje eu mudo o teu endereço. E aí pronto, saímos da oração, fomos para casa. E durante, não sei, eu não lembro agora se foi na semana ou se foi nos próximos dias, chegou para nós um folder. Eu também não lembro como foi que eu tive acesso ao folder, se eu passei no stand e vi, se alguém deixou. Eu sei que eu peguei um folder do apartamento que estava sendo construído ali. E nós olhamos aqui de frente para o parque, ventilado. Aí nós fomos lá olhar. Chegamos lá, estava na 6ª laje, o prédio em construção. E aí nós subimos para poder, até a laje, para poder ver e apreciar à vista como é que mais ou menos seria o apartamento. E quando a gente estava subindo lá ainda na construção, quando a minha mulher saímos da escada lá de madeira, e quando fomos para o pátio, acho que era do primeiro andar, bateu uma rajada de vento e jogou a minha mulher assim por cima da coluna. Aí o Espírito de Deus falou com ela e disse: tu não pediste um lugar ventilado? Eu sei que, irmãos, nós fizemos negócios, eu não tinha um tostão, tinham que dar 149 mil na época, eles arranjaram um jeito de a gente dar 30 mil, eu também não tinha os 30 mil, e eu consegui esse dinheiro emprestado e dei, e compramos esse apartamento, e ficamos pagando. Depois, nós trocamos, esse era o primeiro andar, nós trocamos pelo do vizinho, o prédio que ainda ia ser construído, trocamos pelo 7º andar. Passaram-se 2, 3 anos, construíram, nós nos mudamos, mobiliamos tudo, estava tudo bom e maravilhoso, só que tinha que pagar a diferença entre o valor da nossa casa, que a construtora recebeu, para o valor do apartamento. Quando somou a nossa dívida toda, era 592 mil reais que a gente tinha que financiar. Financiamos 592 mil reais. Em 403 prestações de 5.900 reais por mês. E aí, o pastor aqui correu para vender imóveis, porque só o salário não tinha como a gente pagar as nossas despesas e pagar aquela prestação. Com 4 meses eu estava cansado. Eu disse: agora que passaram 4, são 403. E aí eu disse para minha esposa, eu disse: olha, a gente mora muito bem, é muito bom morar aqui, mas eu preciso estar vivo para usufruir. Preciso ter qualidade de vida. E aí eu disse: nós vamos vender. Com o dinheiro da venda a gente comprou um outro aqui nas imediações, quita e nos livramos da dívida e vamos viver a nossa vida. Mas ela disse: mas Deus disse que ia trazer a gente para cá. Como é que agora a gente vai sair daqui? Eu disse: minha filha, não sei. Então vamos orar. E aí entramos num propósito de oração. E todo dia à noite, antes da gente dormir, a gente ajoelhava lá na cama e orava: Senhor. E a gente só dizia assim: manda um escape. Manda um escape. Aí anunciei o apartamento. E resumindo a história, um dia chegou uma mulher lá para ver o apartamento. Ela queria um apartamento de 4 quartos. E lá tinha 4 quartos. 4 suítes. E o corretor se enganou, achava que só tinha 3. E quando já tinha agendado a visita, estava subindo no elevador, ela disse: mas são 4 quartos, né? Ele disse: não, são 3. Ela disse: não, mas 3 não resolve para mim, eu preciso de 4. Mas como a gente já marcou e já estamos aqui, fica desagradável cancelar a visita. Então vamos lá, que eu olho pelo menos para poder cumprir tabela e a gente vai continuar procurando. Quando a mulher entrou no apartamento, eu não estava lá essa hora da visita. A mulher entrou
olhou, gostou do apartamento. E aí perguntou para a minha mulher, são 3 quartos, né? Ela disse, não, são 4 suítes. Ela disse, então foi Deus que me trouxe aqui. Desse jeito a mulher. Aí ela disse, por que vocês estão querendo vender? E aí a minha mulher explicou, olha, a gente gosta muito de morar aqui, mas está muito pesado para nós e não tem como a gente continuar pagando. Aí ela disse, eu também gosto muito de morar aqui. Ela disse, como assim? Ela disse, é porque eu moro na mesma rua, no outro prédio. Só que o meu apartamento lá são 3 suítes, eu preciso de 4 por causa da minha mãe. Vocês não querem trocar, não? Aí ela disse, ora, quando meu marido chegar, a gente pode ir lá visitar. O fato é que nós trocamos o 7º andar pelo outro no 12º andar. Pagamos o financiamento, quitamos, ainda sobrou 100 mil reais. Nós reformamos o apartamento. Estamos morando hoje no 12º andar, o apartamento quitado e que atendia a nossa necessidade. E morando na mesma rua, no mesmo lugar e mais ventilado ainda. E com a vista melhor do que o outro. Aí você diz, e sem a dívida. Aí você diz, pastor, o senhor tinha pensado nessa solução? Nunca. Eu só queria me livrar da dívida. E dormir em paz. Irmãos, Deus arranjou a solução. Que conciliou aquilo que ele tinha dito pela boca do profeta, conciliou com o nosso desejo de continuar morando ali num lugar ventilado e sem a dívida. Sabe por quê? Porque a solução que Deus tem para nós, ela é sempre melhor do que a que a gente tem. O vinho bom ficou aqui. Quando Jesus agiu, a solução que ele deu foi melhor do que a que os noivos poderiam ter planejado. Ele não só resolveu o problema, mas a solução que ele trouxe foi muito melhor do que a melhor solução que eles poderiam ter pensado. Porque Deus age assim. O Senhor, ele tem a melhor solução para o suprimento das nossas necessidades e para a resolução dos nossos problemas. William Cooper, ele fala o seguinte, feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece na vida. Porque se Deus estiver no meio, tanto faz o acontecimento ser bom ou ruim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem a melhor solução. Benjamin Warfield, ele fala, uma fé firme na providência universal de Deus é a solução para todos os problemas terrenos. Deus tem sempre a melhor solução para a sua vida. O que é que a presença de Deus me garante, pastor, na minha vida? É de que independente de qual seja o evento que esteja acontecendo, bom ou ruim, Deus tem o melhor para mim. Eu posso até não perceber isso, eu posso até não enxergar isso de pronto. Mas quando eu olhar para a minha história, porque a minha história não é só hoje. A minha história, ela tem uma trajetória, tem um início, tem um meio e tem um fim. Quando eu olho para a minha trajetória, e se eu andei na presença do Senhor, eu posso ter a certeza, irmãos, com os meus erros e os meus acertos, com as minhas atitudes corretas e às vezes até as incorretas, Deus, na sua soberania, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, porque estão andando segundo o seu propósito, debaixo da sua vontade. Deus tem o melhor, a melhor solução para os problemas que surgirem. Amém? E por fim, a presença de Jesus na minha vida, ela abre as portas para que o sobrenatural aconteça, se necessário.
A presença de Jesus na sua vida, ela abre portas para que o sobrenatural de Deus aconteça, se for necessário. No versículo 11, o texto diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. A presença de Jesus ali naquele casamento garantiu que algo sobrenatural acontecesse, porque foi necessário. Se não tivesse faltado vinho, o casamento teria transcorrido, Jesus não teria feito milagre, apenas teria estado ali na festa, participado junto com todo mundo. Tchau e bênçãos, Zé Fini, terminou aqui, noivos para a lua de mel, convidados para sua casa e a vida continua. Mas naquele evento, naquele momento, aconteceu algo. E o fato de Jesus estar ali possibilitou algo sobrenatural acontecer, que foi a transformação da água em vinho. Nem sempre na nossa vida a gente vai precisar do sobrenatural de Deus. Mas a presença de Jesus na nossa vida é a chave para que aquele problema inesperado, quando surgir, ele entre com a ação e a intervenção dele. Deus não está obrigado a fazer milagres quando nós queremos ou quando mesmo precisamos. Porém, a sua presença na nossa vida é sempre uma porta aberta para que o extraordinário aconteça. Pode precisar? Provavelmente não. Mas se precisar, Deus estando presente, você pode ter certeza de que a presença dele vai fazer diferença. Irmãos, na nossa vida, normalmente, tudo acontece sem precisar de algo sobrenatural. Todo dia a gente acorda, trabalha, come, bebe, dorme, vive a vida. A maioria das coisas na nossa vida, elas acontecem naturalmente. Comer, beber, dormir. Pagar contas, ir para o aniversário, fazer uma viagem, acudir um parente doente, cuidar de um parente doente. Minha mulher não está aqui hoje porque ela fez uma intervenção ontem de um tratamento dentário e aí sentindo dores e não está aqui. Está comendo só líquido, pastoso, pelo menos até amanhã. Fomos ao médico, ao profissional, ao dentista, ele fez, passou anti-inflamatório, está tomando, está lá em repouso. Estamos usando o sobrenatural? Não, estamos usando os recursos naturais. Mas a presença de Deus na nossa vida abre uma porta que, se o sobrenatural de Deus precisar acontecer, existe a possibilidade de. Por quê? Porque Ele está na nossa vida. Na sua vida, na minha vida é assim. A gente vive dentro do natural. Deus chegou para Abraão e disse: eu vou fazer de ti uma grande nação, vou multiplicar a tua descendência. Quando Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão tinha 75 anos. Passaram-se 25 anos para poder acontecer e nascer o Isaac. Nesses 25 anos, para que acontecesse um milagre, Abraão viveu a vida normal durante 25 anos. Não teve nada, o céu abriu, um anjo desceu, a escada veio e no céu. Não teve, foi natural. Mas a presença de Deus na vida dele abriu a porta para que o sobrenatural
E Deus, é interessante como Deus faz as coisas. Quando Abraão estava com 100 anos de idade, o cara já, em termos de virilidade, já foi. A mulher com 90, menstruação, ela não sabia mais nem o que era isso. Ovular, nada. Tudo pelo o meio natural de reprodução humana, já tinha passado a época. Mas a presença de Deus estava com eles. E foi a presença de Deus que possibilitou o sobrenatural acontecer. E Deus vai e faz. Quando tudo diz não, Deus diz sim. E age para mostrar. Deixa chegar a um ponto, digamos assim, de estrangulamento da situação. Para poder mostrar que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. E que Deus é quem faz. E para Deus fazer, Ele não depende de nós. Donald Greenhouse, ele fala que o cristão é chamado para viver uma vida sobrenatural. E a ele foi dado o poder para viver essa vida. Por quê? Porque Deus está na nossa vida. Portanto, toda a nossa vida deve ser vivida de tal maneira para Deus, que não importa o que nos atinja, tristeza ou alegria, seja imediatamente refletido para cima, para a sua presença. Ou seja, o que está acontecendo comigo? É bom? É ruim? Senhor, para ti. Senhor, é alegria, é bom. Senhor, eu louvo. E você projeta isso para a presença de Deus. Ou seja, quer sejam coisas boas ou ruins, você glorifica a Deus. Você joga para cima. Senhor, obrigado, meu Pai, por essa bênção. Senhor, ó Deus, está difícil, mas eu continuo crendo em Ti. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, ou bom ou de ruim, você projeta, você joga para cima, você faz disso objeto de oração. Por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes por meio da súplica e com ações de graça, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou coisa boa ou coisa ruim, eu coloco diante de Deus, porque eu estou vivendo na presença dEle. Amém? E aí eu posso ter certeza de que Ele estando na minha vida, há uma porta aberta para que o sobrenatural de Deus aconteça. Eu queria, nessa manhã, lhe incentivar a continuar crendo, a continuar confiando, a viver na presença dEle, porque a presença dEle faz toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.